Queria, antes de mais nada, por ser do PT, e depois de ter ouvido o líder do PSDB na casa, ele fez algumas afirmações e eu, pelo respeito que tenho, obviamente que devo acolhê-las todo, como fiz, no caso, presidindo. E o fato é que nós temos vivido há alguns dias uma onda de boatos nesse país. Eu fiquei estarrecido vendo pessoas correndo às agências da Caixa Econômica Federal, num desespero por conta de uma notícia ou de um boato, no mínimo, criminoso, isso é fato. Não foram milhares, foram 1 milhão de pessoas numa situação como essa, nos chocou a todos. É óbvio que, nesse momento, todos nós, oposição em situação, temos que identificar que foi uma atitude que criou uma situação gravíssima, podia ter levado pessoas à morte, a concentração, a invasão de prédios, num fim de semana. A Caixa Econômica, inclusive, adotou a medida extrema de liberar alguns pagamentos que não estavam previstos. Não sei se isso foi o adequado, mas era na tentativa de amainar um pouco o desespero das pessoas, e só agora, no começo da semana, que se conseguiu deixar claro que não há nenhum risco para aqueles que estão no programa Bolsa Família de deixarem de receber por mudanças que viriam a acontecer. A presidenta Dilma, em Pernambuco, hoje, deixou claro, caracterizou como uma atitude criminosa quem estimulou ou quem lançou, mas como ainda há pouco falava com o senador Aloysio Nunes, fica muito difícil descobrir quem é que está por trás de um boato como esse. Vi uma posição do ministro da Justiça dizendo que vai pôr a própria Polícia Federal na busca de identificar se houve uma ação criminosa e por parte de quem. E eu acho que essa é uma atitude sensata a ser feita e que certamente tem um apoio de todos. Ouço com satisfação o senador Aloysio Nunes. Meu caro senador Jorge Viana, evidentemente que um boato como esse cria enorme desconforto, é uma coisa cruel. Se houve a intenção de alguém de fazer isso, é alguém, evidentemente, imbuído de sentimentos desumanos, ou mesmo, eu poderia dizer aqui, como a ministra Maria do Rosário disse, apesar da prudência do ministro da Justiça, ela disse e não se desculpou que é coisa da oposição, eu poderia dizer, é coisa do governo, para dar oportunidade à presidenta Dilma de desmentir o boato. Mas é claro que eu não o faria, não sou leviano. Mas a ministra Maria do Rosário foi. Por isso é que eu me manifestei nos termos em que o fiz. Evidentemente, quando eu falo em PT, eu não estou me referindo a todos os membros do PT. Vossa Excelência é uma pessoa por quem eu tenho muita estima, eu sei que Vossa Excelência jamais seria capaz desse tipo de procedimento. Mas o fato é que foi sob a chancela do partido de Vossa Excelência que esparramou-se no Brasil o boato de que José Serra iria acabar, se eleito, com o concurso público, e foi nas oficinas do partido de Vossa Excelência que o famoso dossiê dos aloprados foi fabricado. Caro senador Aloysio, vejo que é importante o comentário de Vossa Excelência. Agora, eu não quero fazer um campeonato de quem foi mais vitimado por boatos nesse país, até porque eu prefiro me prender aos fatos do que às versões, como Vossa Excelência também faz. Mas não tenho nenhuma dúvida que o próprio presidente Lula foi vítima em 89 e antes disso também, por conta de sua origem, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que tem, de certa forma, presente nesse país uma posição de alguns que para mim beira o preconceito, se não o for. Eu lembro bem de 89, naquela campanha, a gente fazendo campanha e a notícia, os boatos, não eram notícias, eram boatos, falando que o Lula ia tomar a propriedade das pessoas. E foi, eu acho que foi a vez, pelo menos da minha fase, né, de observação e de militância na política, e esse negócio ganhou filhos e netos no país, é fato.
E eu acho que isso não ajuda em nada. Eu votei no Lula no segundo turno. Quem falou isso são hoje, entre aqueles que falaram isso, estão hoje alguns dos mais fiéis aliados e mais incondicionais aliados do presidente Lula. Mas o certo é que, senador Luiz, o que praticamente se institucionalizou, acho que esse não é o termo adequado, nem pode ser, a maneira de se enfrentar a realidade com boatos. Eu mesmo vejo uma ação, não vou dizer terrorista, mas é de um pessimismo institucionalizado, que seja com inflação, seja com crescimento do país, eu vejo. Agora, eu prefiro entender nisso posições não assumidas por opositores nossos que fazem isso com a intenção de nos enfrentar. Mas esse episódio último que houve, eu acho que ele é lamentável e Vossa Excelência também lamenta que ele tenha ocorrido, é inaceitável, principalmente se tratar de uma parte da população que durante décadas viveu excluída e que agora pode acessar uma agência bancária, pode ter uma ajuda econômica para sair da situação em que se encontra. Esses programas... Eu não vou mais interromper, só vocês me permitem. Pois não, senador. É tão inaceitável isso, quanto é inaceitável a declaração da ministra dos Direitos Humanos, que atribui de uma maneira infamante e caluniosa à oposição a origem desses boatos. Então eu queria me somar. A presidenta hoje estava fazendo inaugurações no Nordeste, foi solidária com a população, fez uma dura declaração em relação a esses boatos que prejudicaram milhares, centenas de milhares de pessoas, Brasil afora. Isso é inaceitável. Tomara que a Polícia Federal possa identificar, se é possível, a origem de algo que, para mim, é criminoso e que pôs em risco a população, especialmente a população mais carente, que de alguma maneira foi levada a acreditar em algo tão perverso e que tanto prejuízo trouxe a milhares de famílias nesse final de semana. Mas, senhora presidente, eu queria, cumprimentando a todos que nos acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, os amigos do Acre, nós estamos diante, nós acrianos, de um desafio enorme e que, de alguma maneira, é uma ameaça que paira em mais de 11 mil servidores públicos do Estado, com um debate, aliás, com uma decisão que está sendo dada no Supremo Tribunal Federal sobre a estabilidade ou sobre a necessidade de demissão de mais de 11 mil servidores do Estado do Acre. Essa é uma ação que questiona, uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona uma emenda feita na Constituição do Acre e que deixa amedrontado, na beira do desespero, milhares de servidores públicos. Eu assumi o Acre, o governo do Acre, no começo de 99, e me deparei com essa situação. Tínhamos lá um conjunto de mais de 10 mil servidores que tinham sido contratados antes da Constituição de 88, antes de emenda que regulamentou o artigo da Constituição que estabelece a necessidade para todos do concurso público. Mas o fato, eu que sempre defendi concurso público para se acessar o serviço público, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, mas nós temos que compreender que houve um período de transição. Houve um período em que não estava estabelecido na Carta Maior, na Constituição Federal, essa necessidade. Não foi no meu governo, não foi no governo do governador Binho e também não foi no governo Tião Viana que nós tivemos a contratação dessas pessoas. Quando eu assumi, senadora Ana Rita, que preside, tinha milhares de pessoas que não trabalhavam e ganhavam sem trabalhar no Acre. Aliás, quem trabalhava não recebia e tinha gente que não recebia, mas também não trabalhava. E no primeiro mês, já conseguimos pagar o salário antes do mês terminar e fizemos uma exigência que ninguém que não estivesse prestando serviço receberia no final do mês. Eu estou falando de mais de 2 mil servidores que eu encontrei que ganhavam sem trabalhar.
demos a oportunidade, porque não tinha intenção de fazer um ato político contra eles. Falei, quem não voltar para o trabalho não vai receber. E não existe possibilidade das pessoas... Tinham também centenas de funcionários que estavam fora do Estado e ganhavam sem trabalhar. Chamei de volta, ou então ofereci o pedido de afastamento sem ônus para o Estado. E dessa maneira nós começamos um trabalho de valorização dos servidores, do local de trabalho, valorizando o salário, com melhorias salariais, fazendo plano de cargos e salários. E eu digo hoje, sem medo de errar, por mais que ainda tenha que se fazer ainda um aperfeiçoamento para que a população receba o melhor dos serviços, que a prestação do serviço público seja humanizada e com treinamento, seja profissionalizada também. Já fizemos muito nesse aspecto, tanto eu como o governador Binho, como o governador Tião Viana. Mas o certo é que os servidores hoje públicos do Estado são pessoas valorizadas e pode-se dizer qualquer coisa deles, mas eles estão trabalhando e merecem receber. Agora, o problema todo é que, quando, no meu primeiro mandato ainda, me vi diante de uma situação, por uma ação da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, da Procuradoria do Trabalho, nós tivemos ações questionando a constitucionalidade e nos impondo a demissão, na época, de perto de 11 mil servidores. Eu me estabeleci uma condicionante. Se as pessoas estão trabalhando, se tem amparo legal para que elas sigam trabalhando, porque foram contratadas antes da Constituição ou num período em que esse artigo não estava regulamentado, se tinha amparo jurídico, eu me somei aos servidores. Inclusive fui ameaçado de ser tirado do governo, de sofrer uma ação judicial que pudesse comprometer até minha integridade. E eu, publicamente, fiquei do lado dos servidores, porque eu tinha colocado, mesmo que eles não tivessem sido, como não foram, contratados por nosso governo, mas se estavam trabalhando, se estavam prestando serviço público, não tinha nenhum sentido aquele ato drástico. De lá para cá, e aí tomei uma atitude. Nós aprovamos, na época, a deputada Nalu Gouveia, aprovamos uma mudança na Constituição do Acre, foi um ato concreto, porque alguns questionam, mas que ato o governo tomou para defender? Nós tomamos um ato concreto, mudamos a Constituição do Estado, mas o certo é que a ação direta de inconstitucionalidade chegou ao Supremo, e agora teve um relatório, uma posição do ministro Toffoli, uma posição que nós respeitamos, achamos inclusive que ela vem embasada na Constituição e que permite que algo seja feito, então não adianta fazer juízo. O ministro Toffoli é um conhecedor dos problemas do país e adotou a medida que ele entende seja adequada do ponto de vista constitucional. O governo do Estado, o governador Tião Viana, está empenhado em encontrar uma solução. A Procuradoria-Geral do Estado está fazendo todos os esforços para que a integridade, a segurança volte aos servidores públicos. Nós temos situações graves, pessoas que já se aposentaram. Nós temos pessoas que estão na iminência de se aposentarem, pessoas que prestaram serviço por quase 30 anos. Não é uma situação da maior gravidade. Eu hoje tomei providências aqui em Brasília, fazendo consulta à Advocacia do Senado, fazendo um trabalho junto com a consultoria do Senado Federal, e a minha intenção, certamente junto com o senador Aníbal e outros colegas da bancada federal, é fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, não agora como fiz como governador, agora na condição de senador, para que esses servidores não sejam vítimas de uma medida drástica de serem excluídos. Até porque acho pouco provável que se possa implementar uma medida dessa. O que eles receberam será devolvido? Quem se aposentou? E eu prefiro acreditar que nós vamos encontrar, com a ajuda do próprio Supremo Tribunal Federal e especialmente com a ajuda do Congresso Nacional, uma solução para esses nossos servidores que eu dou testemunho. Estão trabalhando, trabalharam, se dedicam. Nós estamos falando de 11 mil servidores, presidente, que envolve quase 50 mil pessoas.
E nós que fomos eleitos para isso, para trabalhar, para encontrar soluções. É um desafio enorme. Algumas decisões já foram tomadas, mas acho, sinceramente, que é possível encontrar numa mediação, estudando o caso, como tenho feito, estou lendo, estou conversando com quem entende bem da tramitação dessa matéria, e eu prefiro ser otimista, de que com um trabalho, com um bom diálogo, com união de todos, o governo do Estado, a bancada federal, nós vamos conseguir encontrar uma solução que atenda os servidores, que dê segurança para eles, que dê tranquilidade para os funcionários e as funcionárias e suas famílias. Eu venho aqui à tribuna dizer que, como fiz enquanto governador, volto a repetir, as contratações aconteceram quando o governador do Acre, o ex-senador Nabor Júnior. Depois, nós tivemos o governo Flaviano Melo, depois o governo Edson Cardacho, depois o governo Edmundo Pinto. E, nesse período, a grande maioria desses servidores foram contratados. Assumi o governo, me vi diante dessa situação e não fiz como alguns normalmente fazem ou são cobrados que façam. É a demissão sumária daqueles que estavam sendo questionados do ponto de vista da sua contratação. Alguns chegam, não, como não fui eu que contratei, demita-se todos. Não, não fiz isso. Eu chamei todos para o trabalho, impus regras que ninguém ganharia sem trabalhar, e com isso comecei um trabalho que, graças a Deus, nós tivemos sucesso, que foi a valorização dos servidores públicos. Essa valorização foi feita com formação, com oportunidade de formação, com melhores salários, com plano de cargo e salário. Agora nós temos esse enorme desafio. Praticamente 1/3 dos servidores do Acre estão nessa situação, e eu posso dizer que o serviço público no Estado está moralizado, as condições de trabalho são boas, os salários, os servidores, todas as categorias têm plano de cargos e salários, estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e temos o desafio de resolver esse problema, que não é fácil, mas tem um empenho do governador Tião Viana, e eu mesmo vou procurar ministros do Supremo, vou procurar me aconselhar e buscar apoio na própria consultoria do Senado, na advocacia do Senado, para que juntos e unidos se encontre uma maneira de se cumprir a Constituição, mas sem demitir 11 mil servidores, querendo fazer algo que é impraticável. Como demitir depois de 25 anos de trabalho, 30 anos, depois de estar aposentado, e fazer concurso público? Tem algumas perguntas que não têm resposta. Então, diante dessas perguntas sem respostas, nós temos que encontrar medidas que possam fazer as perguntas necessárias e dar as respostas necessárias. Mas, especialmente, nessa hora, temos que nos somar e dar tranquilidade para esses 11 mil servidores públicos que nos ajudaram a mudar o Acre, a melhorar o Acre. O Acre hoje é outro, é muito melhor, e não foi obra de um ou outro governador só. Foi uma ação conjunta, tendo como os verdadeiros engenheiros dessa mudança os nossos funcionários públicos de todas as esferas. De todas as esferas. Então, nesse sentido que eu defendo aqui a busca de uma solução o mais rápido possível, que dê tranquilidade e garantia para os servidores públicos poderem seguir trabalhando, se aposentando e deixando um legado de trabalho por terem bem servido ao nosso Estado do Acre. Muito obrigado, senhor presidente.